Você já sentiu um arrepio que não conseguiu explicar? Uma sensação súbita no peito, como se algo estivesse tentando te alertar? Ou talvez tenha tido um sonho tão intenso que parecia mais real que a própria realidade? E se eu te dissesse que esses momentos não são apenas coincidências, mas sim sinais diretos do Espírito Santo falando com você? Neste vídeo, vamos revelar 3 sinais profundos e espirituais que mostram claramente quando o Espírito Santo está tentando te guiar. E no final, prepare seu coração, porque faremos uma oração poderosa que pode transformar sua vida. Mas antes, clique no botão de se inscrever. O Espírito Santo quer te ensinar, te guiar e alinhar sua vida com a vontade de Deus. Ele não quer que você viva perdido ou enganado, longe do caminho da verdade. Você nunca poderá conhecer verdadeiramente a Deus se não tiver um relacionamento com o Espírito Santo. Ele habita em cada verdadeiro cristão, e por meio dele passamos a compreender quem Deus realmente é. O Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, eterno como o Pai e o Filho, e atua de forma ativa e viva na sua jornada espiritual. Ele não é uma força distante ou um conceito abstrato. É o conselheiro prometido por Jesus, o Consolador que habita em nós e nos guia em toda a verdade. É por meio dele que os dons espirituais se manifestam: curas, milagres, discernimento, sabedoria. Tudo aquilo que você viu na vida de Cristo e dos apóstolos está disponível também para você, hoje. O Espírito Santo é a presença viva de Deus entre nós e em nós. Ele é quem te fortalece quando você está fraco, quem te conforta quando você chora e quem te alerta quando o caminho não é seguro. Acima de tudo, ele é a voz de Deus em seu espírito, uma voz que fala, direciona e revela. Mas infelizmente muitos cristãos perdem os planos de Deus simplesmente porque não aprenderam a discernir essa voz. Muitas vozes competem pela sua atenção, sua mente, seus sentimentos, seus amigos, o mundo, até mesmo o inimigo. A voz do Espírito Santo pode parecer sutil, mas é poderosa. Às vezes, ela vem como um sussurro suave, outras como um forte impacto em sua alma. O problema é que, com tantas distrações ao nosso redor, se não aprendermos a discernir essa voz, corremos o risco de seguir caminhos que Deus nunca planejou para nós. A Bíblia nos mostra que a voz do Senhor é poderosa, cheia de majestade, capaz de quebrar os cedros do Líbano. Salmo capítulo 29, versículo 4 e 5. Em outro momento, como no caso do profeta Elias, em 1 Reis, capítulo 19, versículos do 11 ao 13, Deus escolheu falar por meio de uma voz mansa e delicada, não no vento, no terremoto ou no fogo. Isso nos mostra que Deus fala de diversas formas, e não podemos limitar a forma como Ele escolhe se revelar a nós. Por isso, é fundamental estarmos atentos aos sinais, porque muitas vezes o Espírito Santo está falando, mas nós não estamos ouvindo. E quando ouvimos, muitas vezes duvidamos, ignoramos ou achamos que é coisa da nossa cabeça. Um dos primeiros sinais claros de que o Espírito Santo está falando com você é uma inquietação interior. É como se algo dentro de você dissesse: não vá, pare agora, espere. Não é medo, não é ansiedade. É o Espírito Santo usando sua consciência para te proteger. A Bíblia nos dá um exemplo profundo em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, quando Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito de pregar na Ásia e depois de entrar em Bitínia. Isso não aconteceu por acaso. Eles estavam prontos para ir, tinham boas intenções, estavam fazendo a obra de Deus, mas mesmo assim, o Espírito Santo disse: não. Por quê? Porque ele sabia o que eles não sabiam. Talvez houvesse perigo, talvez não fosse o tempo certo, talvez aquele lugar ainda não estivesse preparado. O importante é que eles ouviram a voz do Espírito e obedeceram. E essa obediência foi o que os manteve alinhados com o plano divino.
Outro sinal poderoso de que o Espírito Santo está falando com você é quando ele confirma uma direção várias vezes, em diferentes situações, através de diferentes meios. Você ora por algo em secreto e de repente alguém comenta exatamente sobre isso. Você liga à televisão, ouve um versículo sendo citado. Depois, um louvor toca e parece que foi feito para você. Você vai à igreja e o sermão é exatamente sobre o que você estava enfrentando. Isso não é coincidência. Isso é Deus. O Espírito Santo fala de forma estratégica e consistente. Ele confirma sua vontade para que você não ande em dúvida, para que saiba que é Ele. Ele entende o quão difícil é para nós confiar no invisível e por isso Ele reafirma sua direção. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus nos diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que Ele disse. Ou seja, Ele não apenas fala, Ele repete, Ele reforça, Ele esclarece. Quando Deus quer que você siga uma direção, Ele vai garantir que você a entenda. Você pode perceber que em alguns momentos a mesma mensagem aparece por todos os lados. Não importa onde você vá, tudo o que você ouve, assiste ou lê, parece apontar para uma mesma coisa. Isso é mais do que um simples acaso. É o Espírito Santo alinhando os céus com a terra para chamar sua atenção. Talvez você veja um versículo em uma rede social que mexe com você, depois alguém menciona a mesma palavra numa conversa casual, e então você abre a Bíblia e lá está novamente. Isso acontece porque Deus é um Pai que se importa com a sua caminhada. Ele não quer que você viva na incerteza. Ele quer que você ande por fé, sim, mas uma fé que vem de uma palavra confirmada, de uma direção segura, de uma paz interior inabalável. Quando algo se repete muitas vezes no seu espírito, nos seus dias, nas suas experiências, pare e reflita. Pode ser o Espírito Santo insistindo em algo que você está negligenciando ou uma resposta para uma oração que você até já esqueceu. Além disso, o Espírito Santo também fala por meio de uma paz que excede todo o entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos diz que a paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente. Há decisões na vida que racionalmente parecem certas. Tudo aponta para o sim, mas dentro de você há inquietação. Ao contrário, há situações que parecem desafiadoras, que assustam, mas há paz. Essa paz é a assinatura do Espírito. Quando Deus está na decisão, mesmo que ela envolva risco, mudança ou renúncia, você sentirá uma tranquilidade que não pode ser explicada, só sentida. Essa paz não depende das circunstâncias externas, ela vem do Espírito. É como se o céu dissesse, sim, vai. Muitas pessoas ignoram essa paz e se precipitam, e depois colhem os frutos da dor. Se você quer viver o plano de Deus, aprenda a identificar essa paz. Quando ela está presente, mesmo que tudo pareça incerto, você pode avançar com confiança. Mas se ela faltar, mesmo que tudo pareça favorável, é melhor esperar. Você também precisa entender que o Espírito Santo é criativo e surpreendente em suas formas de se comunicar. Ele pode usar absolutamente tudo ao seu redor para chamar sua atenção. Uma frase solta em uma série, um trecho de um podcast, uma música que toca exatamente no momento em que você precisa ouvir. Tudo isso pode ser um sinal. Quando algo começa a se repetir de forma insistente em diferentes meios, esteja atento. Não é coincidência. É o Espírito Santo tentando fazer você enxergar algo. Ele não precisa de ambientes religiosos para se manifestar. Ele é soberano sobre todas as coisas. Um versículo pode surgir diante de você com um poder tão grande que parece saltar aos seus olhos. A mensagem se encaixa perfeitamente no dilema que você está enfrentando, trazendo luz e clareza. Isso é a palavra viva de Deus, ativa, poderosa e específica. Quando o Espírito Santo quer te conduzir, ele transforma o ordinário em extraordinário.
E as respostas que você tanto procura podem estar nos detalhes, nos sinais sutis, na repetição divina. Não ignore os sinais que Deus está colocando no seu caminho, especialmente quando eles vêm repetidamente. Quando o Espírito Santo insiste, é porque algo importante está para acontecer, e sua obediência pode determinar o rumo de sua vida. Você já se perguntou por que parece que Deus está em silêncio? Pode ser que ele já esteja falando há muito tempo, mas você está esperando que ele fale de um jeito específico, e isso está te impedindo de reconhecer a voz dele. A frustração de orar, jejuar, buscar e não ouvir pode, na verdade, ser um reflexo da sua expectativa limitada. Deus fala como ele quiser, e muitas vezes ele usa formas que você não espera. Ele é Deus, não pode ser controlado nem encaixado em fórmulas humanas. Você está esperando trovões e visões grandiosas, mas talvez Deus esteja falando com você por meio de uma conversa comum, de um sentimento de paz, de uma palavra que toca seu coração sem explicação lógica. O problema não é Deus estar em silêncio, é você não estar ouvindo com o Espírito. Você se lembra de Elias? Ele esperava que Deus falasse com ele através do fogo, do vento, do terremoto, mas a voz de Deus veio como um sussurro suave, uma voz calma, delicada e discreta. Assim também o Espírito Santo fala com você. Ele pode não gritar, ele pode não causar impacto externo, mas quando você silencia por dentro e se conecta de verdade, você percebe a voz dele. Não é só ouvir com os ouvidos, é sentir com o coração. A voz dele é mansa, mas poderosa. É suave, mas transforma tudo. E para escutá-la, é preciso intimidade. É preciso silêncio interior. É necessário desligar as distrações, acalmar a alma, se desconectar do barulho do mundo. O Espírito Santo está sempre falando. Mas será que você está dando a ele espaço para ser ouvido? Ou você está tão ocupado, tão distraído, tão cheio de vozes que ele se torna apenas mais um ruído no fundo da sua mente? Deus quer falar com você mais do que você imagina. Mas você precisa aprender a discernir quando é ele. E isso só acontece quando você decide se aproximar verdadeiramente. Senhor, eu me aproximo de Ti neste momento, com humildade e gratidão. Agradeço pelo dom inestimável do Espírito Santo, que habita em mim e me guia. Pai, perdoa minhas falhas, todas as vezes que me desviei do Teu caminho e ignorei os impulsos do Espírito Santo em meu coração. Confesso minhas fraquezas e peço o Teu perdão, assim como perdoo aqueles que me feriram. Em nome de Jesus, declaro liberdade de toda a amargura e ressentimento que tentam envenenar minha alma. Repreendo agora toda confusão, todo caos e distração que me afastam da Tua orientação. Espírito Santo, ensina-me a reconhecer Teus sinais e impulsos, para que minhas decisões estejam sempre alinhadas com a Tua vontade e o reino de Deus. Peço que me enchas com a Tua presença abundante, Senhor, para que eu tenha coragem de atravessar as portas que Tu abres diante de mim. Abre meus olhos para enxergar o caminho e fortalece meu coração para avançar. Pai Deus, derrama Tuas bênçãos sobre cada área da minha vida, para que eu possa viver plenamente o propósito que preparaste para mim. Assim como Samuel respondeu: fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Eu também me coloco à disposição para ouvir e obedecer. Que eu espere pacientemente pela Tua orientação, sensível à Tua voz, distinguindo-a claramente das muitas outras que tentam me confundir. Aumenta minha intimidade contigo, para que nunca tenha dúvida de que és Tu falando comigo. Remove, Pai, todas as distrações que impedem meu relacionamento contigo. Ajuda minha mente a permanecer clara e focada, pronta para receber a Tua palavra em cada momento. Dá-me graça para meditar em Teus ensinamentos,
para que possa conhecer profundamente a Tua vontade. Concede-me força para permanecer em Tua presença, até que eu saiba que o que estou prestes a fazer está em perfeita concordância com o Teu plano. Reprimo agora todo espírito de medo, ansiedade e dúvida, que me impede de entregar-me totalmente ao Espírito Santo. Clamo pela cura completa do meu corpo, da minha mente e do meu espírito. Cobre-me com a Tua proteção divina, enquanto caminho nesta vida, Senhor. Senhor, minha alma está sedenta por Ti, que a Tua presença me acompanhe sempre, capacitando-me a realizar grandes feitos para a Tua glória. Peço sabedoria divina para tomar decisões e coragem para viver segundo o Teu propósito. Tu és o príncipe da paz, e eu recebo essa paz em minha vida, mesmo em meio às tempestades. Para aqueles que ainda não conhecem a Tua voz, Pai, eu oro para que despertes neles um desejo ardente pela Tua palavra e uma sede profunda por justiça. Que eles sejam cercados por encontros divinos que os aproximem de Ti. Sou grato, Senhor, pela Tua cura, pelo Teu cuidado e proteção constantes. Obrigado por ouvires esta oração, em nome poderoso de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, por favor, clique em curtir, inscreva-se no canal Deus Me Ouve e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Deus está falando e você pode ser o instrumento que Ele usa para transformar vidas hoje. Até o próximo vídeo e que o Espírito Santo fale poderosamente com você a cada dia.